Dando continuidade aos quartos do CRP, hoje nós temos o tema, né, do mês é saúde, uma construção coletiva, e hoje nós temos um presente, né, que é a presença aqui do secretário de Estado, Michele Caputo, que desde já eu agradeço em nome da diretoria e do plenário, de todo o plenário do Conselho Regional de Psicologia, a sua presença. Tá? Muito obrigada. A gente sabe da sua luta em prol da saúde, né, e o quanto nos auxiliou diretamente também na profissão da psicologia. Né? Então, agradecemos por estar aqui compartilhando seu conhecimento, né, com o grupo e podemos estar fazendo algumas reflexões da área da saúde, que é uma das áreas mais importantes dentro da psicologia. O secretário Michele Caputo Neto é farmacêutico, servidor público da Secretaria de Estado de Saúde desde 1985. Foi chefe de gabinete da Fundação Nacional de Saúde, chefe da Vigilância Sanitária Estadual, diretor-geral do Centro de Medicamentos do Paraná e diretor dos órgãos produtores de insumos e imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde. No município de Curitiba, foi 2 vezes secretário municipal de saúde. Foi secretário municipal de Assuntos Metropolitanos e é secretário de Estado de Saúde do Paraná atualmente. Né? Então, muito obrigada novamente pela sua presença e uma boa palestra. E agradeço desde já também a presença de todos. Obrigado a todos, a todas. Obrigado a todos, a todas. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho que essa é a 3ª vez que eu venho no CRP e aceitei prontamente. E o meu intuito aqui não é repassar conhecimentos a nível de saúde mental, que acho que é um tema que interessa, que tem aí uma presença muito forte dentro do âmbito profissional do psicólogo, mas principalmente reafirmar os meus compromissos com a política de saúde mental, compromissos esses que a gente já demonstrou quando teve a possibilidade de ser gestor municipal e trabalhar na equipe maravilhosa de saúde aqui de Curitiba durante 12 anos, e também o fato de que eu particularmente, eu tenho dito isso em todos os lugares, eu sou daquele que dependendo do ambiente se adapta, né? De que para mim a saúde mental é a área da saúde pública que mais me sensibiliza, mais me comove e mais me motiva a estar atuando e buscando fazer a diferença. Eu digo isso porque em vários debates que eu fui para discutir essa temática da saúde mental, aí eu perguntava assim no auditório, fiz isso na Curitiba, na PUC, em Londrina, vários lugares. Quem entre vocês que estão aqui hoje nunca tiveram, ou no âmbito familiar, ou numa relação de amizade, ou na relação de trabalho, ou próximo da sua residência, do seu habitat, alguém com problema ou de alcoolismo, ou de drogadição, ou de transtorno mental. Não é? Olha, nunca ninguém levantou a mão. Aí em Londrina, recentemente, uma senhora levantou a mão. Aí eu fiquei curioso e fui lá. E ela falou, mas menino, porque ela é mais velha, menino, o meu marido é alcoolista, né? O meu filho tem problema. Então ela tinha lido errado a minha pergunta, né? Na verdade, ela era mais um grande exemplo. Né? E também a faixa de população que isso atinge. Eu, particularmente, tive na minha mãe, acompanhei durante muitos anos da minha vida, minha mãe teve muitos problemas com transtornos mentais, né? E a gente acompanha assim no seio familiar, a família da minha esposa, o pai dela, um problema muito sério de álcool, graças a Deus já superado em grande parte. E a gente vê que a hora que você vê do que hoje as pessoas adoecem, do que agrava o estado de saúde das pessoas, você vê uma presença
muito forte, cada vez mais forte, né, dentro dessa questão da saúde mental. Então, eu queria fazer primeiro esse registro, que é a área da saúde pública que mais me motiva, que mais me sensibiliza, né, e que eu acho que nós temos que fazer e avançar muito. Já me coloco à disposição, mais do que chegar aqui e dizer o que é que nós vamos fazer, de colocar, abrir esse canal direto e permanente com a Secretaria, para que vocês também nos posicionem. Até porque, recentemente, eu participei de um debate que estava discutindo assistência farmacêutica. Para mim, o corporativismo é um dos grandes problemas desse país, seja ele entre os profissionais de saúde, sindical, empresarial, em qualquer segmento. Mas é impossível pensar assistência farmacêutica sem um profissional farmacêutico. Como é impossível também para mim pensar saúde mental sem um profissional da psicologia. Certo? Por outro lado, não é o farmacêutico, não é ser farmacêutico, e tampouco o psicólogo também de saúde mental, né, que vão por si só dar conta disso. Né? Eu acho que tudo depende de um trabalho multiprofissional, de um trabalho integrado, né, de um trabalho que todos nós temos que fazer dentro da equipe de saúde. Em termos de governo, e também, não sei se vocês aqui têm conhecimento, mas uma das coisas que a gente, como gestor municipal, eu vou falar um pouco também do que nós fizemos também como gestor municipal, porque reafirma os nossos compromissos, de lá a gente ficou 12 anos, né? Aqui estamos há 5 meses. Né? Então, é uma história que nós estamos construindo, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas uma das coisas que me orgulha muito, me dignifica como profissional, foi o trabalho que nós fizemos com relação à saúde mental no município de Curitiba. Inclusive saiu a publicação de um livro, não sei se vocês têm acesso aí, né? E nós podemos fazer coisas inovadoras. Né? Por exemplo, primeiro fomos buscar consultoria, porque eu acho que você tem que trabalhar buscando conhecimento, buscando informação, com quem está na vanguarda desse processo a nível de país. Abrimos canais de discussão, fizemos uma conferência específica, valorizando o tema da saúde mental, e tivemos a oportunidade, por exemplo, de aceitar alguns desafios, como de ser o primeiro município a nível, com relação a gestor público municipal da saúde, de abrir as residências terapêuticas. Não aquela academicamente falando, né, mas aquela primeira, inclusive, né, o Luiz, que é conselheiro municipal da região da administração do Boa Vista, sabe, né, e quanto foi importante isso. Nós tiramos mais de 40 pessoas de dentro do Hospital Nossa Senhora da Luz. Na verdade, não eram mais pacientes, porque tinha gente lá 40, 45 anos, o cara perdeu o vínculo familiar, ele estava lá por uma questão social. Né? E a gente viu, depois foram aparecendo, a gente foi organizando outras casas, mas essa foi uma experiência que me marcou muito. Eu lembro até que um dia a imprensa veio me procurar, dizendo: o senhor viu, senhor, 3 meses depois, 2 deles foram assaltados aí. Né? Aí eu falei: você viu, está tão integrado na sociedade que já foi até assaltado, né? Porque isso era um risco que todos nós corremos. Né? Então, se tivesse lá dentro, não seria assaltado, eu também não teria vida, né? Teria a situação que teve. Também nós tivemos a oportunidade de trazer o profissional psicólogo, porque, por incrível que pareça, tinha mais psicólogo na educação, que nós também achamos importante, do que na Secretaria Municipal de Saúde. Os poucos que tinham, estavam até em outras áreas que também são importantes, qualquer profissional pode atuar, que é planejamento, outras, auditoria, outros setores, mais educação e saúde, mas não estavam acompanhando, monitorando os programas de saúde mental, né, que fazem essa inter-relação. Aí nós conseguimos fazer um concurso público para trazer profissionais, né, e não para fazer a consulta da psicologia. Que também é importante, claro que em algum momento eles também estão trabalhando com relação a isso. Mas para acompanhar e supervisionar esses programas, o nosso trabalho com relação ao alcoolismo, com relação aos transtornos mentais, tivemos a oportunidade de moralizar a porta de entrada da saúde mental, porque antes o pessoal chegava com ambulância largada aí, na porta aí dos hospitais e tudo. Então criamos a referência, quer dizer, o sistema só aceita se passar pelo plantão da saúde mental. Eu lembro que começamos primeiro aqui no 24 Horas do Boa Vista, depois expandimos esse serviço. Além de outras vitórias importantes que a gente julga do trabalho
que a gente fez e que gerou esse livro importante, que na época foi um marco, que é a saúde mental e coletiva. Com relação agora ao Estado, eu quero aqui destacar que nós tivemos vários psicólogos, né, inclusive alguns aqui presentes, né, que participaram em vários momentos do processo de elaboração do plano de governo. Então nós, junto com uma equipe, discutimos aí com boa parte do Estado, depois fizemos um grande processo de validação dessa discussão, dia 28 de agosto do ano passado, no Hotel Mabu. Né? E eu tenho certeza que tinha muitos psicólogos lá presentes, né? Porque ao todo tinha umas 800 pessoas, todo o movimento social. E nós deixamos muito claro que a nossa proposta, além de fortalecer a atenção primária em saúde, de trabalhar muito o processo de qualificação e capacitação, né? Fortalecendo o papel da escola de saúde pública, coisa que nós já estamos fazendo agora, em menos de 5 meses nós já conseguimos a credencial para fazer especialização e pós-graduação em saúde pública. Quer dizer, em vez de ficar só repetindo os cursos que vêm de cima para baixo, que a gente acha importante, mas coisas muito pontuais, de trabalhar também essa necessidade de preparar os nossos profissionais para a organização, né, e execução e planejamento das ações que nós estamos pensando, e estamos já tratando das bases do nosso forte, do nosso programa, que é o trabalho em rede. E daí nas 5 redes que nós priorizamos, tá, em todas elas o profissional da psicologia se faz necessário. Em vários pontos de atenção, inseridos de várias formas. Aí você tem a rede de saúde mental propriamente dita, né? a rede da urgência e emergência, a materno-infantil, que tem um carro-chefe, que é o Mãe Paranaense, tem a base conceitual do Mãe Curitibano, né? A questão da rede de atenção ao idoso e da rede da pessoa com deficiência. Então nós temos essas 5 redes. É claro que algumas delas nós estamos trabalhando com mais prioridade por conta da forma e da situação como nós encontramos o governo do Paraná na área da saúde. E aqui eu queria só fazer um parênteses, né? Encontramos um governo na área da saúde que devia 53 milhões, já pagamos 35, que deixou de empenhar medicamentos, serviços, obras, necessidades da rede, dos parceiros, de quase 100 milhões, que para mim é pior ainda do que a própria dívida, que a dívida é coisa já realizada, feita, você negocia, nós estamos honrando, você paga. Agora, quando você não empenha, não deixa isso programado, você passa o sufoco que nós estamos passando aí de ter buscado. Deixou um orçamento muito ruim, que eu estava comentando aqui com a Carlinha, com algumas outras pessoas aí fora, que, por exemplo, na fonte 100, que é a fonte quente, que é a fonte do Tesouro Estadual, 0 para equipamento e 51 mil reais para obra. Né? Um governo que deixou hospitais aí, que o mais velho tem 2 anos, e que nenhum consegue trabalhar na plenitude por problemas estruturais primários, por falta de pessoal, por falta de equipamentos importantes, um teto do Sistema Único de Saúde que estoura todo mês em 5 milhões, era 7, nós conseguimos, com alguns métodos de controle, de auditoria, de avaliação, reduzir para 5, mas é todo mês. Esse teto, tem muita gente jovem aqui para a gente poder explicar o que é, assim, o orçamento da saúde no Paraná, que também é muito ruim, né? Até porque ele coloca despesas dentro desse orçamento que são despesas importantes, mas que não são despesas exclusivas da saúde. Ninguém no movimento de saúde, quem milita e sabe, aceita como despesa de saúde, quer dizer, não cumpre os 12% da emenda constitucional de 29, nem no quantitativo, que dá em torno de 10, e nem no qualitativo, porque joga ali praticamente 200, quase 300 milhões de despesas que não são aceitáveis. Né? Além disso, agora o mais grave de tudo isso, porque hoje sim nós temos um grande problema financeiro, há concretamente um subfinanciamento no setor, já tem estudos aí que comprovam, do Gilson Carvalho, do Nelson, que a União, não falo desse governo, porque a questão já vem de vários,
A União, na década de 80, colocava 80% de todo o dinheiro colocado em saúde dentro dos agentes públicos, considerando aí municípios, estados e União. Hoje, 48%. Então, há um desfinanciamento, sim, por parte da União. Né? Os municípios é uma exponencial, quer dizer, eles estão, mesmo os municípios mais negligentes, não tem ninguém que coloca menos de 15% em saúde. Tem município aí que bate em 30%, em 35%, né? E os estados, metade cumprindo a emenda, pelo menos quantitativamente, e outra metade não cumprindo, mas mesmo assim com crescimento não comparável aos municípios, mas com crescimento também. Então há concretamente uma questão de financiamento. Mas há, no meu modo de entender, que é obrigado a concordar, certo? Um problema maior ainda de gestão, de você não ter definido uma política de saúde, né, que leve em conta as necessidades da população, que leva em conta os vazios existenciais, que leve em conta o trabalho de rede, certo? Que não fragmente recursos, tá? Que não fortaleceu a atenção primária, e daí você vê toda essa situação dos hospitais do Paraná. Tá? Eu estou sendo questionado aí porque nós implantamos a regra da Organização Mundial da Saúde, 7,5% de internação. Tem no município do Paraná que internava 15, 20% da sua população. Tá? Então, nós éramos campeões nacionais, até 2 meses atrás, de internação hospitalar. Né? E não era nenhuma maravilha. Isso, inclusive, o pessoal mais novo, eu sei que vocês são bons, né? Mas isso não é qualidade, tá certo? Isso não é qualidade, tá? Porque há uma recomendação da Organização Mundial onde boa parte dos problemas de saúde tem que ser resolvida a nível da atenção primária, que alguns chamam de atenção básica. Eu prefiro a atenção primária porque isso tem lá de alma. Aí outro dia eu falei com a turma que defende a atenção primária e estavam questionando que a gente estava fazendo uma boa gestão, só que nós estamos usando o termo atenção primária. Aí eu falei, mas qual que é a diferença para você atenção primária da atenção básica? Aí eles disseram assim, que a atenção básica é a expressão brasileira da atenção primária. Ou seja, não tem diferença nenhuma. Né? É uma questão mais de que lado o cara está olhando, né? Talvez com uma certa xenofobia. Então, entrando nessa questão nossa, nós priorizamos essa rede de saúde mental. O porquê? Todos vocês sabem. Né? Nós aí estamos já há 10 anos com uma epidemia do crack. E agora já entrando uma outra droga aí. Né? Muito mais barata e muito mais perigosa. E é mentira, né? Não vou aqui ficar falando da questão do crack, mas é mentira que o crack é uma droga barata. Isso é mentira. Tá? Ela é barata a pedra. Quantas pedras consome um viciado em crack? A hora que você vai ver o impacto disso, né, no consumo diário, você vê o que está acontecendo aí. Né? Nós temos hoje, morador de rua é um termo que eu não gosto, é o cara que está na rua, porque morador de rua não é aquilo. O cara está na rua, não está morando em lugar nenhum, ele está na rua. Né? Então você vê pessoas hoje da classe média na rua, por conta do crack. Né? As famílias não tiveram, né, estrutura, que não tiveram apoio, que não tiveram orientação, né, e que se cansaram. Né? A gente tem depoimentos aí, que eu gosto de conversar com as pessoas, participo de vários debates com o movimento. Recentemente mesmo, o nosso diretor-geral teve o seu celular roubado, nós estávamos em cima da mesa com o meu celular e o dele. Acho que falaram, vamos pegar o diretor, pegar o secretário e vai chamar a polícia. Aí eu e o Renê saímos para ir ver um assunto lá na Gorete, nós voltamos e tínhamos roubado o celular dele. 4 dias depois, o celular estava devolvido com a cartinha. Não fizemos nada, paciência. Mandou desbloquear e tal. Aí a cartinha, olha, desculpe, estou devolvendo, eu roubei no desespero, meu filho é viciado em crack, já levou tudo que eu tinha em casa, tá? E eu pensei, mas me arrependi, para você ver o nível das pessoas. Tá? Eu não vou dar mais ênfase a isso, mas tudo isso gerou, né, e no caso do Paraná, um estado extremamente violento. Tá? Então nós fomos no 6º lugar, isso estatisticamente aprovado, ainda somos, apesar de já estar caindo alguns crimes só com base na credibilidade, em algumas ações organizadas, já caiu 20% em algumas modalidades de crime, mas nós ainda somos o 6º estado do país na violência interpessoal e o 5º na morte no trânsito.
Tá? É uma questão comportamental muito séria. Sem contar o avassalador, tá? O número de suicídios que a gente tem aqui no sul do país, e de forma especial no Paraná. Eu mesmo conheço 10 profissionais de saúde da rede municipal de saúde que se suicidaram. E conheço pelo menos uns 8, inclusive esse ano 3, né, que tiveram entes familiares que se suicidaram. Mais recentemente, não vamos falar, porque isso é uma questão ética bastante forte. Então, assim, trabalhar organizado em rede, de forma especial com a rede de saúde mental, é importante. Agora, eu acho que aí a gente tem que começar a diferenciar as coisas. Eu acho que, apesar de muito que a gente ainda tem que caminhar, a questão do transtorno mental a gente já tem melhor resolvida. Eu não estou dizendo que está resolvida, eu acho que ela está melhor resolvida. Eu acho que está na hora da gente separar bem essas coisas. A questão do dependente químico, a questão dos problemas relativos à saúde mental nessa vertente do transtorno mental. Né? Claro que todos nós apoiamos a reforma psiquiátrica, agora quero dizer que ela não foi perfeita e que ela gerou distorções. Também ninguém aqui é obrigado a concordar. Tá? É fato de que, em nome de uma política que todos nós aqui apoiamos, de CAPSES, MAPSES e outras estratégias, tá? Nós tivemos um financiamento que condicionava obrigatoriamente o fechamento de leitos psiquiátricos. E hoje, senhores e senhoras, quer a gente goste ou não, tá? O diagnóstico é muito claro. No Brasil inteiro, e o Paraná é diferente, faltam leitos psiquiátricos. Tá? Faltam leitos psiquiátricos para uma série de situações envolvendo a saúde mental. Principalmente drogadição de adolescentes e jovens, tá? De adolescentes e jovens. Tem lugar do Paraná que nem pagando muito você acha serviço aberto e organizado. Então, a gente faz toda essa defesa da reforma, a gente defende, e está no nosso programa, o estímulo aos municípios, porque é uma vergonha nesses 8 anos, muito pouca coisa aconteceu com relação a muita, isoladamente, dependendo muito do gestor municipal, mas muita pouca coisa aconteceu em termos de fortalecer essa rede de CAPS, de NAPS, Hospital Dia, uma série dessas estratégias que todos nós defendemos. Mas há concretamente que a gente olhar com carinho, né, a disponibilidade de leitos, né, e tratar de forma diferenciada esses leitos que hoje, né, se tem dificuldade para trabalhar. E tem também um preconceito muito grande aí de você ter leito psiquiátrico dentro do hospital geral. Tá certo? Olha, até gente que trabalha com saúde pública há muito tempo, porque a gente sabe que, vamos dizer assim, é do mesmo lado nosso, tá certo? Da saúde, mas muita resistência em hospitais universitários, vide hospital de clínica, tá? Olha, que o hospital de clínica, eu cansei de pedir para o gestor 2 leitos. Eu não estava me baseando na lei dos 10%, até 10%, não. 2 leitos. Tá? E as pessoas dizendo que não tem profissionais. Mas se uma universidade, não tem condição de estar preparando seus profissionais para trabalhar com essa situação, quem é que vai estar fazendo? Né? Então é importante colocar e mencionar isso. É óbvio que na nossa política também, a gente está prevendo centros de tratamento de dependência química. Tá? Mas voltado com uma outra visão. Tá? O Tony, que é o nosso superintendente, que tem a responsabilidade dentro da nossa estrutura de conduzir isso, coloca isso muito bem. Quer dizer, não pode ser, você vê, se hoje você tem um grande problema hoje com jovem, com adolescente, tá? Você vai tratar esses centros, você vai organizar esses centros só com a internação, só com o leito? Nem falo das equipes, tem que ser multiprofissional, etc. Eu falo que você tem que trabalhar outras coisas, né? De interatividade, de esportes, de ação social e comunitária. Né? É óbvio também que, como tudo, né, a gente precisa trabalhar promoção, trabalhar prevenção, né,
trabalhar essas coisas que saem muito mais barato, né? E que pode, desde que bem executada, junto com uma atenção primária fortalecida, melhorar o resultado dessa equação que é perversa, que é mais medicamento, que é mais hospital, que é mais isso, que é mais aquilo. Quer dizer, tudo isso, o resultado é sempre negativo, né? Você está sempre correndo atrás. Então nós temos compromisso com essa estruturação. Tem questões que nós temos que trabalhar com política de Estado, que é a questão das residências terapêuticas, né? A gente viu o que aconteceu, os resultados da implantação dos programas políticos. Isso aqui já tem, acho que uns 10 anos, né? Quantos por exemplo? Uns 8 pelo menos. Uns 8 anos, pelo menos a primeira lá com o senhor Roaldo, com a turma toda. Fortalecer a política dos CAPES, aí, com financiamento, estamos discutindo isso na bipartite, né? Programas como Volta para Casa, né? Eu acho que essa questão ambulatorial, né, temos que estar trabalhando, e também, né, discutir com vocês nos orientar também, a Márcia Santos, que é psicóloga, que está lá hoje como a principal assessora do diretor-geral, do Renê. Ela tinha me colocado assim, um baixíssimo número de psicólogos dentro da Secretaria Estadual, né? E como eu falei, até eu disse para ela: Márcia, levante aí, não sei se você conseguiu, né, se tem concurso organizado para psicóloga, né? Então, e vamos dizer, nós conseguimos, mesmo com essa crise toda que eu falei, a gente tem conseguido avanços importantes. Um deles é contratar gente, tá? Nós conseguimos contratar aí, já até agora, 960 profissionais. Está certo que 520 nós tivemos que colocar no Hospital de Beltrão, porque eles deixaram o hospital para nós com 1/3 dos funcionários necessários, todos com contrato temporário que acabaram dia 20 de janeiro. E eu entrei, nem dia 1º eu entrei, porque dia 1º foi um sábado. No dia 3 eu cheguei lá, porque eu moro aqui há 17 dias, sai todo mundo, sai os 320 funcionários do Hospital de Beltrão. A gente conseguiu prorrogar por mais 60 dias e, graças a Deus, e graças ao trabalho da equipe, da prioridade do governo, a gente colocou no dia 18 de março, deu posse a 500 e poucos funcionários. Nós estamos fortalecendo as nossas equipes regionais, né? Eu acho, por exemplo, que as nossas regionais têm que ter profissional psicólogo trabalhando e acompanhando o trabalho de organização dessa rede. Nós conseguimos agora resolver a questão dos farmacêuticos, dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, conseguimos trazer alguns veterinários, né? Médico é um profissional mais difícil de você trazer para o concurso público, então nós estamos trabalhando muito uma estratégia de fortalecimento com os consórcios intermunicipais, que são parceiros importantes nossos, né? E também, né, além de algumas questões que para nós já está muito clara com relação à necessidade de profissional da psicologia, do CLP, das entidades aí da psicologia, né, de produzir aí, tem gente da psicologia dentro da nossa própria estrutura, aqui mesmo tem algumas pessoas, tá, da gente ver, sem nenhum espírito corporativista, né, mas de identificar essas necessidades para que a gente também possa avançar. Como eu disse no início, eu volto, não dá para pensar de você fazer saúde mental, né, sem um profissional, não dá para fazer só com, mas não dá para fazer sem, né? E não somos daquele que defende ato médico, que defende. Outro dia eu estava lendo umas portarias aí do Conselho Federal de Medicina, que eu tenho um respeito muito grande, né, mas que são totalmente, né, fora do contexto do que nós entendemos como equipes multiprofissionais, como respeito ao âmbito profissional de cada um. E você não pode exigir respeito ao seu âmbito entrando no âmbito ou desconsiderando o âmbito profissional de outros, né? Então nós temos aí no nosso diagnóstico muito poucas residências terapêuticas do Paraná, muito poucos CAPs, concentrado em menos municípios ainda, né? Nós vamos trabalhar muito fortemente também com centros de especialidades. Nós temos aí uma previsão só de 4, porque a gente trabalha de forma sempre realista, mas com certeza tendo lá consulta da psicologia, né? E também temos muito claro qual é a missão da nossa secretaria.
né, que é a missão e assistência que você pode compartilhar com os municípios, com outros parceiros, né? A lei permite, você pode buscar isso no mercado, pode buscar isso dentro do sistema. Agora, regular, auditar, né, planejar, né, essa coisa toda, esse papel regulador, isso é o papel, as vigilâncias todas, saúde, ambiental, tecnológica, né, todo esse papel aí ele é indelegável, né, isso ficou muito claro nas oficinas que nós estamos fazendo, né, porque também nós estamos compartilhando tudo isso, discutindo se é isso mesmo com os nossos profissionais, com a nossa rede, e agora vamos começar com os nossos parceiros. Né? Agora, vai ser preciso discutir a questão do medicamento? Vai. Né? Que a gente vai ter que trabalhar desde o pré-natal, do parto, até o idoso, como se insere essa discussão do processo de saúde mental, com certeza também. Então, eu acho que mais do que ficar dizendo o que nós vamos fazer em termos de números, a gente tem até um material aqui, depois até a Márcia pode encaminhar aqui para o CRP, mas mais do que isso, né, nos interessa dizer muito claramente, para quem conhece a postura nossa, a postura da nossa equipe, né, que nós temos um canal, vocês têm um canal aberto, permanente, para nós, importante que do profissional, das entidades que representam o profissional da psicologia, nós podemos crescer muito. Sei que muita coisa já está escrita aí, não precisa inventar a roda, né? Tiveram vários fóruns, né? É só organizar isso, né? E a gente ter aí a oportunidade de estar ou aqui, ou lá na secretaria, ou nos fóruns adequados. Está vindo aí uma conferência, eu acho que é importante todos nós também participarmos, né? Porque a gente percebe, né, que várias categorias já sacaram esse pulo do gato, certo? Que é você participar ativamente das conferências, ganhar esses espaços, porque mais do que... eu sempre fui assim, eu venho de um grupo que interviu muito fortemente nos destinos da profissão do Paraná e que depois impactou no Brasil, né, e mudou radicalmente a postura do Conselho Regional de Farmácia. Né, isso nós fizemos há mais de 20 anos. Né, e a gente percebe, né, o quanto importante o órgão pode ser, sem perder aquelas coisas da lei, do registro profissional, etc, etc. Mas, mais do que isso, junto com os sindicatos, com a associação, cada um respeitando aí a sua esfera de atuação, né, eu acho que os conselhos têm um papel importante. Né, e eu falava assim, porque teve um ano que nós enquadramos 800 farmacêuticos em ética, quase todos por não presenças seguidas nas farmácias. Hoje, eu lembro que uma vez eu estava bem agitado, cobrando um deputado lá em Brasília, agora estou mais calmo. Não estou tomando remédio não, acho que é a idade, né? Apesar que em alguns momentos a gente volta à velha forma. Mas eu era do movimento e a gente estava cobrando um deputado que apresentou um projeto para tirar a obrigação do farmacêutico como responsável técnico da farmácia, coisa que acontecia com muita frequência, porque o farmacêutico não estava na farmácia, tá certo? E aí ele falou assim, ô baixinho, você pegue mais 2 aí, você que está meio agitado, coordenando a vaia aí, pegue mais 2 e vamos sair aqui em Brasília e vamos visitar 10 farmácias. Nós achar o farmacêutico que número, eu retiro o projeto. Aí nós tivemos que apelar, isso, é por aí, isso, tem outras coisas, tem o capital, saiu pela tangente, porque se nós fôssemos naquela época visitar as 10 farmácias, não acharemos nenhum, não é? Ou se acharemos algum, o cara não sabia o que estava fazendo também. Tá? Porque também é outra coisa que a gente tem que medir. Tá? Eu tenho certeza que há reivindicação da psicologia de ter o profissional psicólogo na estratégia sobre a família. Né? Efetivamente, os municípios contratem. Bom, pelo menos todos os conselhos que eu vou discutir querem isso, inclusive o meu. Tá certo? Só que daí eu falo assim, será que claramente a gente discutiu qual o papel que esse profissional vai desempenhar? Não estou dizendo que uma coisa impede que a outra aconteça, mas nós temos também que ver que tipo de profissional as nossas universidades estão produzindo. Porque, gente, o SUS não é o único empregador. Agora quero dizer aos senhores e senhoras, principalmente os mais novos, que ainda não estão empregados. O SUS pode sim
vir a ser um grande empregador. Quando incorporou o profissional da odontologia na equipe de saúde da família, incorporou, que eu falo, financiamento, fazendo financiamento, tá certo? Fazendo um repasse. Sabe quantos mil odontólogos foram contratados para trabalhar nas suas equipes? Em um ano, 120 mil. Né? Então, acho assim, agora nós só queremos emprego? Claro que queremos. Nós só queremos espaço de fortalecimento. Eu acho que, eu dizia muito claramente nesses processos de conselho, que a gente soou bastante, hoje ninguém mais discute. Eu fui candidato em 2006, fiz essa besteira com 2006, ser candidato, porque isso pra gente igual nós é duro, né? Competir aí. Mas eu fiz quase 30 mil votos, fiz uma grande votação em Curitiba. E eu tive condições assim, de ir nas farmácias, passei por mais de 100, eu estava de passar nos principais avenidas, entrava. Olha, eu juro, umas 100 farmácias que eu passei para trabalhar assim com números mais organizados, eu acho que eu só encontrei farmacêutico em um ou dois. Tá? Não estou dizendo que isso, claro, tem ainda todo o sistema, né, da forma como a farmácia é organizada, mas eu falo um pouco da farmácia para dizer o seguinte: as nossas entidades, elas não têm que defender o profissional, elas têm que defender a profissão. Porque na defesa da profissão, você garante o espaço para o bom profissional. E mau profissional tem mais é que ser penalizado, tem mais é que ser fiscalizado, certo? Se possível, excluído, tá certo? Tá? Porque senão nós vamos, né, ficar passando a mão, né, e não se justifica. Então, eu queria só encerrar essa minha participação, me colocar à disposição, até estou me sentindo aqui bastante confortável, né? Até porque tem alguns bons amigos, né? Que a gente sabe que sempre nos poupa, né? Mas tem bastante jovem que é muito também motivante de que a gente possa estar aí contribuindo. Então, o que eu queria dizer era isso, não me proponho a vir aqui ficar fazendo uma dissertação sobre o tema, tá? Mas de deixar muito claramente esse meu compromisso mental, esse meu compromisso com a categoria dentro de propostas organizadas, independente somente de você ampliar esse número que a gente também quer, principalmente na relação do fortalecimento das nossas equipes. Né? Porque, por exemplo, em Curitiba, nós ampliamos, teve uma época, não sei hoje, eu também já saí da saúde de Curitiba faz uns 6 anos. Eu fui também exercer outros papéis dentro da prefeitura, mas nós chegamos no momento de contratar 35 mil consultas de psicologia. Você não precisa necessariamente ter né? Você tem, como eu disse isso, você tem todo um sistema aí que dentro das regras do SUS e tudo mais você tem. Agora, não dava para ficar só nisso, você precisava de ter o profissional, tá, para ver o impacto das nossas ações com relação ao alcoolismo, com relação ao tabagismo, com relação aos transtornos, com relação à drogadição, né? Esse trabalho junto com a juventude, junto com a educação, né? Esse trabalho setorial que é importante. Então eu me coloco à disposição para questões aí do que a gente possa estar contribuindo, tá? Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários, por exemplo, a Márcia, tem o pessoal aí do Tony aí, né? Que já veio, tá? E assim, nós estamos tendo também que ter a coragem eu estava esquecendo disso. Não está aqui no papel, mas o Tony bateu muito firme com relação a isso. Da gente estar trabalhando também coisas como os consultórios de rua, né? Algumas outras situações, porque às vezes é reduzidão mesmo, gente. Tá certo? Às vezes é trabalhar, você precisa fazer tudo, tá certo? Você precisa fazer promoção, precisa fazer prevenção. Agora, enquanto também você organiza e pensa e conscientiza e sensibiliza e motiva e prepara gerações e envolve o trabalho intersetorial e tudo mais, né? A droga está aí, né? As pessoas continuam adoecendo, né? Precisando de medicamento, precisando da assistência dos profissionais, das equipes, precisando algumas vezes de serviços ambulatoriais, algumas vezes de serviços hospitalares também.
né? E era isso. Eu acho que me coloco à disposição de vocês e questões mais aprofundadas também, né? A gente pode depois, né, as bases, por exemplo, da rede de atenção à saúde e saúde mental, né? Nós temos isso já delineado, estamos recebendo várias contribuições, gostaríamos de ter a de vocês, certo? Em cima um pouco da linha de estudos que nós já conversamos, me coloco à disposição aí para o que for possível a gente está fazendo esse debate e agradecer novamente aí o CRP por essa oportunidade. Obrigado. A solidão aqui é grande. Bom, está aberto para questões. Luiz Tadeu. Certo. Michele, você tem pensado, já pensou, ou estão estudando a respeito do consórcio, a respeito de como aqui em Curitiba tem um centro de leitos, né, central de leitos, que aqui a gente sabe que tem um centro que funciona, que organiza. E muitos pacientes de regiões metropolitanas, até do interior do Paraná, eles buscam Curitiba, né, como você já conhece melhor do que ninguém. Está se pensando em alguma coisa para organizar esse fluxo, ou já está acontecendo essa organização? Acho que a gente poderia fazer por blocos, né? Porque daí dá tempo das pessoas falarem também. Tem essa moça ali perto do menino, depois tem o nosso amigo Guidó. Depois tem o Deus. Eu sou Franceli, eu sou psicóloga no Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. Eu queria saber a respeito, assim, uma dificuldade que nós temos é quando o paciente está em atendimento psicológico e ele tem alta do Hospital de Reabilitação. A gente tem notado dificuldade para encaminhamento desse paciente, para absorção desses pacientes com um transtorno neurológico, porque daí os CAPs não aceitam, né? Então a rede de saúde mental acaba não acolhendo esses pacientes. Então se foi pensado na questão do paciente com deficiência com um quadro neurológico também. Obrigada. Boa noite, secretária. Meu nome é Bruno, eu sou conselheiro aqui do CRP também, sou coordenador da Comissão de Saúde. Eu trabalho com saúde também, sou psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe. Tem algumas perguntas e alguns apontamentos assim, da sua fala, e em nome do Conselho novamente agradecer a sua presença. Achei muito interessante o final da sua fala, principalmente, dizendo das conquistas e das dificuldades dos conselhos de classe e do compromisso com a profissão, que é uma coisa que a gente vem brigando aqui dentro, né, que a gente vem procurando estabelecer e as conquistas da profissão. O SUS é o nosso segundo maior empregador, ele só não é maior que a clínica particular. Então, eu acho que se vai aumentar, já é muito grande. Sim? Então, a criação de referências para atuação nisso é um desafio da profissão. Não chegar mais só ao paciente, o usuário, o paciente em sofrimento grande, pede ajuda para um clínico, mas também a profissão conseguir trabalhar com algum tipo de prevenção, com algum tipo de intervenção pensada para a sociedade. Eu acho que é um desafio grande para a profissão, né? É um desafio teórico e técnico grande, e acho que a gente vem pensando maneiras de fazer esse debate, se aproximar das instituições de ensino superior que como dizem alguns, ensinam a psicologia do começo do século passado, né? Do final do final do século, do começo do século XX. E então acho que os desafios são muitos e a gente está aí para discutir mesmo. Eu acho que a gente tem uma mesa de álcool e drogas aí no decorrer do mês. Então, como o senhor não entrou no debate, eu também vou segurar algumas perguntas e deixar lá para a nossa próxima mesa. Inclusive convidar o pessoal da secretaria a participar aqui no conselho. Isa, a questão sua ideia, tá?
que é dia 15, né? Bom, e gostaria daí de fazer algumas perguntas com relação, principalmente com relação à saúde mental, tá? Você falou, e eu acho que apontou bem, a questão das dificuldades da reforma, dos desafios e dos avanços, né? Então, eu concordo plenamente que para transtorno mental a discussão já é ganha, né? O tratamento territorializado e todas as questões. Novamente não vou entrar na questão da drogadicção, que eu acho que é um debate muito grande, sim, a ser feito por uma pergunta só, mas perguntar as questões de urgência e emergência, né? A minha experiência como profissional, daí como conselheiro e como militante, mostram que a urgência é uma porta de entrada, então é uma situação de delicadeza, de complexidade, não só da saúde mental, como da saúde como um todo, né? Acho que os profissionais têm dificuldade em trabalhar com emergência, o financiamento da emergência é difícil também, mas a saúde mental vamos fazer esse recorte, né? A política fala da questão dos CAPs 3 e já sinaliza, pelo que eu pude entender, se eu estiver errado você me corrige também, a secretaria sinaliza que não vai ser o carro-chefe principal o CAPs 3. Se eu estiver errado, depois você me corrige, por favor. Mas, então, quando em conversa com a gestão municipal, a justificativa para não ter CAPs 3 é sempre a dificuldade tanto de financiamento quanto da falta de profissional médico 24 horas. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem uma entrada pelo SEMUNS, onde a gente não tem psicólogo e não tem uma equipe de saúde mental, aí vamos dizer, terapeuta ocupacional, assistente social, imagino que deva ter, mas essa proposta de qual é esse atendimento, e é delicado, mas eu acho que nós temos que fazer essa discussão em conjunto mesmo. Então, qual seria a política, a porta de entrada da urgência e emergência, e como pensar isso tanto em gestão e tecnicamente. E a outra questão da reforma, que eu acho que é uma dificuldade, acho que a nossa colega aqui falou, é a questão de ambulatório, né? Então, a gente tem aí uma política que prevê a reinserção psicossocial e que ela é bem feita, na maioria dos casos, mas nós temos casos também que o transtorno mental e o sofrimento psíquico não pedem uma necessidade de reinserção social. A pessoa está inserida, tem laços familiares, como, por exemplo, no caso de uma depressão mais grave, alguma coisa nesse sentido, que a política de ambulatório precisa ser fortalecida, precisa ser discutida também. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades aí da reforma e da saúde mental como um todo. Então, eu queria fazer esses apontamentos e abrir o canal de diálogo mesmo. Obrigado. Duas pessoas inscritas para falar, a gente continua com as questões? Acho que fala essas outras duas, a gente responde para isso, né? E as pessoas têm mais liberdade, às vezes a gente fala bastante, cada pessoa tem tempo para fazer a pergunta dela. Se não perder tudo no caminho, né? Michele, primeiro, obrigado pela tua vinda aqui. Lá atrás a gente já fez grandes parcerias da tua passagem também pela Secretaria Municipal, né? Acho que foi um trabalho muito interessante, né? E hoje a gente está vendo aí, e eu acredito muito que muitas coisas vão se resgatar nesse governo, né? No dia 27 de junho, agora, a gente vai ter a abertura da pré-vida, e eu represento o Conselho de Psicologia lá. E nesse dia, obviamente que você vai ser convidado, até porque vem pela Secretaria de Justiça, né? Mas todos os secretários, o governador e tal, onde eu tenho defendido aí uma questão de gestão em rede e de um choque de gestão nessa questão de drogas, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde mental, é uma questão de saúde social, principalmente, né? É lógico que vocês, na Secretaria da Saúde, lidam com o sintoma, né? Com o problema já instalado, com a patologia instalada, mas a gente vê ainda o Estado tateando, querendo buscar coisas,
daquilo que é mais importante, principalmente a questão da prevenção, que eu acho que é o principal caminho, a questão da reinserção social, que é uma coisa muito séria, e não adianta tratar se não existir a reinserção social, quer dizer, é um resultado que está aí. E, enfim, eu vou falar sobre isso nesse dia, do dia 27 lá, e espero que o governo acate essa ideia, de repente crie uma estrutura para poder estar trabalhando em paralelo essas várias posições que tem hoje, não só na saúde, mas que tem na educação, que tem nas várias secretarias, né, da criança e adolescente, da própria justiça, da própria segurança e assim por diante, né? Até porque no período da campanha a gente via muito a questão de a droga parecia só uma questão de polícia, né? E eu cansei de combater isso, mas naquele momento ainda não foi ouvido por um outro lado. Enfim, então eu acho que a ideia real mesmo é essa. Eu acho que nós temos uma questão de uma estrutura pensante, uma estrutura intelectual, e dentro daquele compromisso que nós dois mesmo conversamos, e que lá do Hotel Mabu, depois lá no comitê da psicologia, fazer parte real e aproveitar essa estrutura, porque é uma estrutura pensante, uma estrutura intelectual, com pessoas altamente capacitadas que poderão estar contribuindo dentro desse caminho social, né? Para finalizar, hoje de manhã eu participei de uma audiência pública onde se falava do bullying, né? E de novo a coisa se tem até uma boa participação, mas ela foge do contexto. Dia desses fui convidado por uma diretoria da Secretaria de Educação para falar um pouco dessa coisa da diversidade, da droga, e eu vi que o desconhecimento técnico é muito grande. Aquele grupo que está lá, eu ainda não fui até lá, não tive tempo, até por uma questão de eu vivo do meu trabalho particular, né? Mas do grupo lá do vice-governador, onde está fazendo aquele grupo da questão da saúde mental. Também tenho visto todos os comentários que têm chegado de colegas que têm nos ouvido, dizendo que está existindo uma carência técnica muito grande para a questão da concretização, né? Então, hoje de manhã eu falei para os dois deputados que capitaneavam essa audiência pública, de que a gente tem muita lei, e eles querendo apresentar um novo projeto de lei, e temos que parar de enxugar gelo, vamos para o concreto, tem que trabalhar. E essa questão de drogas é uma delas, a questão da saúde mental é consequência, e a gente sabe que o maior percentual dos problemas hoje aí de violência, delinquência principalmente, eles estão atrelados em mais de 90% à questão da adição química, né? Então comentário e, obviamente, para a gente poder disparar alguma coisa. Boa noite, meu nome é Charles Morito, eu sou psicólogo clínico. Charles. Sou secretário de Ciência, Pesquisa e Estatística do Sindicato dos Psicólogos. Você enfatizou bastante a questão da gestão, eu entendi que você comentou num plano geral também, em relação a um processo amplo, né, de trabalho com vários setores dentro da área da saúde. Mas eu queria fazer uma ligação entre essa questão da gestão e também lhe perguntar mais especificamente que tipo de comentário você poderia fazer agora em relação às políticas de prevenção. Mais especificamente em relação à questão das drogas, porque eu acho que você enfatizou isso, né? Apesar de ser também um debate interessante em relação à questão da saúde mental. E eu gostaria de fazer só um comentário, que eu acho assim que você comentou sobre a questão do corporativismo, da questão de classes e tudo mais, mas eu acho que a psicologia, concordo com o Bruno, em parte, mas eu acho que ele também tem esse pensamento, é que a psicologia já tem um arcabouço assim, um teórico e técnico, principalmente teórico, eu acho, que ainda é subutilizado em detrimento da técnica e principalmente ainda na aplicação da prevenção, né? Eu acho que já temos um percurso de pensamento da psicologia social, das relações de grupo, psicologia de grupo, né? Temos concepções estruturais
sobre a personalidade, sobre formas de reação psíquica. Então, eu acho que tem um arcabouço bem amplo que poderia ser adequado e pensado em relação às políticas de prevenção. Nesse sentido, eu te perguntaria, você acha porque um trabalho preventivo, vamos dizer, na questão do uso acho que pela visão da psicologia, talvez o trabalho preventivo seria mais amplo e até não caberia focalização. Eu não sei se seria tão possível assim ou seria um desperdício fazer um trabalho preventivo, uma perspectiva psicológica, para a saúde mental especificamente, entende? Eu acho que seria preventivo, seria elaborado, acho que ele vai servir para várias situações, para a questão da delinquência, para o que leva uma pessoa a sair de casa, o que isso tem a ver com as relações de grupo, o que leva ela, qual que é a posição subjetiva dela que leva ela a viver na rua, ou fazer o uso de substâncias químicas. Então, eu gostaria que você comentasse se tivesse algum dado já em relação à política de prevenção e em relação à gestão, gostaria de saber se há um pensamento ou alguma linha dentro do aspecto da gestão em política, em específico em relação à possibilidade de criação de linhas de incentivo ou alguma coisa parecida no sentido de criar e também capitanear e agrupar técnicas que já são, de alguma forma, que já tem algum tipo de resultado, alguma coisa assim, técnicas de intervenção, justamente para fazer a gestão disso e ter mais eficiência e eficácia, como também a pesquisa de técnicas, ou a pesquisa para o aprimoramento ou criação de novas técnicas ou tecnologias de intervenções. Aí, estou dizendo especificamente na parte de psicologia, mas se fosse uma linha de pesquisa, poderia haver outros tipos de outras profissões, não sei, imagina. Mas seria isso. Obrigado. Bom, com relação à primeira pergunta do Luiz Tadeu, é assim, hoje nós não temos uma central de regulação, tanto para leitos como para qualquer outra coisa. Nós não temos instrumentos para exercer esse papel indelegável, que faz parte da missão definida em oficinas nossas, que é de você ser essencialmente um agente regulador. Hoje o que nós temos é uma central de petição. Por quê? Para que o pessoal mais novo entenda. Não pode ser chamado de central, de leito, de regulação, algo que funciona na base do fax e do telefone. E que parte do princípio de acreditar, no que o outro lado da linha está te dizendo. Tá certo? Quer dizer, não tem uma estrutura, não foi modernizado nesses últimos 8 anos, aliás, houve um retrocesso. Esse processo está encaminhado, diferentemente do que aconteceu em Curitiba. E o exemplo disso aí, para você entender melhor, Luiz, nós, lá na Secretaria Estadual, pagamos as AIHs. As AIHs é 32 milhões mês. É uma conta respeitável. Tá? Isoladamente, a maior conta nossa. E ela é feita manualmente, essa conferência. Então, você tem que confiar. Quando algum hospital erra muito, que diz que pôs 9 stend no peito de um cara, ou que diz que a AIH média do cara é 16 mil reais, tá? Você acreditar na boa visão, porque também tem que olhar papel, tá certo? Quer dizer, então isso não é uma central. Nós estamos investindo muito nisso. Nós já definimos as nossas referências tecnicamente com os setores envolvidos, tá? E é um negócio caro, tá? Porque não vamos ficar com essa filosofia que, com base no software livre, você vai desenvolver a nível de sistemas nossos as respostas que nós precisamos. Tá certo? Essa filosofia que campeou aí em termos de software livre serve para uma série de coisas. Para resolver o problema concreto que exige
um domínio, um conhecimento, e o repasse disso, a autorização para você usar, você tem que ver muito claramente o que você precisa dentro da rede, envolvendo todos os pontos de atenção, tá? E fazer essa encomenda, usar os recursos que a lei de licitação te permite e comprar esse negócio, e comprar o direito disso, né? E tudo isso é muito caro, mas nós vamos fazer. Tá? Porque regular é você ligar para o prestador e dizer, você vai me internar esse cara aqui. Porque, não, mas eu estou, não, aqui no meu sistema, dos 10 leitos que você tem credenciado, você só tem 5. O João está aí, a Maria, o Zé, hoje, não tem como fazer isso, a não ser que você tenha uma frota de táxis e de auditores 24 horas, vai lá ver o que está acontecendo, vai lá ver, vai lá dentro. Então isso pode parecer uma coisa só de máquina, de sistema, mas isso é fundamental ter essa ferramenta organizada. Posso dizer que é coisa de 2 dígitos. Tá? No levantamento que nós fizemos, claro, vai para o mercado, vai para pregão, etc, etc. Mas é um custo que eu tenho certeza que se paga em 6 meses. Tá? Além de te dar o poder que nós temos delegado, né, pela população, a partir do momento que fomos nomeados como governador eleito, tá, de poder ser de fato gestor desse sistema. Tá? Com relação a Franciele, lá do Hospital de Reabilitação, tá, o que você coloca é a mais pura verdade e é reflexo, Franciele, da falta da visão de se trabalhar em rede. Tá certo? O cara vai para o hospital, a hora que ele sai, vai para onde? Qual que é a referência dele? Então, quando a gente fala em rede, é interligação num determinado território, dentro dos níveis de complexidade dos serviços, fazendo essa relação dentro dos pontos de atenção. E eu quero te dizer que isso é plenamente possível. Eu estive em São Paulo, vendo um centro de especialidades, tá certo? Onde eles chegaram num nível tal, tá, que a hora que eles encaminham para o sistema, eles já mandam que volta o paciente. Públicas e eventos. Para quem vem toda quarta, escuta isso toda semana. Laboratório de março, de fisioterapia, coisa que eu sempre destaquei. Mas como hospital, sem contar os erros estruturais enormes que tem. Certo? Um hospital de reabilitação que tem problema de acessibilidade, cujo piso era feito de material inflamável, que não tem sistema de ar e aquecimento, que os banheiros não entram, a cadeira de roda não passa no boxe, tá? Que se eu for falar, vão ficar, né? E que nós tivemos que fazer uma intervenção, um processo de auditoria bastante exaustivo, tá? E que, pasmem, porque o cara fazer um negócio errado de conhecimento, não é que a gente perdoa, mas é uma coisa. Esse hospital de reabilitação, o pessoal foi para o Canadá e fizeram 3 missões junto ao CRER, que é um hospital lá de Goiânia, tá certo? Então o pessoal foi lá ver, o negócio dava certo. E dá certo, eu também fui lá ver, tá? E fizeram tudo errado. Tá? E principalmente tem um problema de definição da vocação desse hospital. Tá? Porque não é só erguer parede. Tá? Inclusive algumas respostas aqui que eu vou falar muito com uma palavra chamada custeio. Tá certo? Tá? Hoje em dia, tá? O que os municípios precisam, o que o prefeito está mais ligado sabe, que é o que impacta, que é o que pesa, é custeio. Tá certo? Então chega de erguer parede, tá? Só para pôr placa. Tá? Por outro lado, nós achamos esse um hospital necessário. Lamentamos que tenha sido feito com essa dificuldade, que nós vamos ter que gastar em consertação, equipamento e tudo, já de cara 2 milhões de reais. Como eu disse, os 10 milhões que eu peguei da Assembleia, tá? Que ainda está faltando colocar orçamento, porque não me deram orçamento, no orçamento que a gente recebeu, não tem orçamentário, certo? Para trabalhar equipamento, essas coisas, mas nós já estamos arrumando, nós também estamos conhecendo um pouco a estrutura lá e temos uma equipe competente. E temos também uma integração dentro do governo, lá não tem supersecretário. Tá? Então, eu queria só dizer a você que a gente espera, com a rede, fazer todas essas referências. Com relação à pergunta do Bruno, que é do Hospital Pequeno Príncipe, coincidentemente hoje eu tive com a direção do Pequeno Príncipe, nós estamos discutindo algumas coisas importantes, por exemplo, algumas coisas na área de pesquisa, de transtornos, né?
onde você consegue ter já um diagnóstico precoce e fazer uma série de ações que, inclusive, nós estamos financiando, repassando R$109 mil mês. É óbvio que o governo passado atrasou, então hoje está no nosso compromisso de acertar e fazer tudo isso. E quando você fala da rede de urgência e emergência, é só ver, gente. Vocês sabem qual é os dias que as nossas UTIs estão mais ocupadas? Chuta aí. Sexta e sábado, mas vocês são bons, né? Por quê? Por quê? Questão comportamental. Tá certo? Por que dizer que vai culpar a estrada, vai culpar o piso, asfalto, vai culpar sinaleiro? Por que quando levaram para valer a lei seca, diminuiu em um mês 27% a internação, a utilização da UTI do Cajuru? Não é? Então a gente tem que trabalhar isso, eu não tenho dúvida disso, é o que eu falei da equação perversa. Se você não cuidar de fazer prevenção, veja, para mim eu tenho muito claro que fez prevenção e promoção, tá? E também não queria ser confundido, também não acho que ele tem que fazer a prevenção depois do ensino só dos problemas que estão instalados, tá? Mas a prevenção você previne com relação especificamente a alguma coisa, tá? Por exemplo, você fala para as pessoas que elas não podem, inclusive ontem foi o Dia Mundial Sem Tabaco, tá? Elas não podem utilizar o tabaco, porque o tabagismo já está mais comprovado, agrava tais situações, certo? A promoção ela vem antes. Então a promoção ela não fala da doença, tá? Ela trabalha na escola, trabalha na empresa. Vou falar com relação a esse fato, que não é para ficar falando de quem é promoção, porque isso todo mundo sabe, né? Mas você trabalha antes, você trabalha o ambiente livre do cigarro, tá? Você já trabalha isso antes de você ter a pessoa que já está sujeita à ação desse risco. E eu não falei em detrimento da política do CAPS, e CAPS 3 não. O que eu falei concretamente é que o Paraná, aqui pelo meu levantamento tem 2, tá certo? Pelo meu levantamento aqui, a doutora Márcia Santos me passou, nós temos ao todo habilitados no Paraná, isso é Curitiba, aí, Paraná, 92 CAPSes, 35 CAPS 1, 26 CAPS 2, 2 CAPS 3, 8 CAPS I e 21 CAPS AB. Tá? Nós temos uma política, que eu falo, e fiz aquela ressalva de que o financiamento amarrado provocou o fechamento. Claro, tem muito histórico que ele tem que fechar mesmo. Tá? Já foi tarde, tá? Mas você amarrar diretamente que para ter o financiamento com a política de CAPS, você tinha que fechar 10 leitos, tinha que fechar 20 leitos. E esse negócio sistemático levou a uma crise, com certeza. Agora, eu não quero dar destaque aí, só quero dizer que isso foi um problema. Não estou falando que foi um problema da reforma, foi um problema de uma política, tá, de quem só olhou um lado, tá, e não mediu a consequência, a necessidade de você também ter esses leitos disponíveis quando necessário. Nós estamos discutindo a bipartite, tá, isso faz parte da nossa rede. A bipartite é um fórum, vocês todos sabem, que se reúne mensalmente, que é entre a direção da Secretaria e os secretários municipais de saúde. Eu diria assim que e que são inclusive abertas e públicas, viu? Tá? E que nós podemos pautar questões, ou os municípios, tá? Que inclusive possam vir de demandas de entidades. Tá? É importante que vocês saibam que tem esse fórum aí. Então a nossa política é de fortalecer o custeio e o financiamento além do que o governo federal repassa. Tá? Inclusive o Saúde da Família, porque o estado do Paraná é um dos estados que menos apoia os municípios com relação à estratégia da Saúde da Família. É R$500 para a equipe, para uma determinada equipe, e 1.000 para outra. Tem estado que está 3.000, 4.000, tá certo? E isso é importante, porque o custeio, porque quem tem que contratar o profissional para ação direta, tá, é o município. Senão você quebra a hierarquia do sistema e você quebra a base do sistema de saúde, certo? Agora, então a gente talvez eu não quis fazer uma exposição técnica, tá? Mas não desconsideramos, né, Isa, tá? E vocês todas aí, né, vão estar aprofundando isso e talvez já na discussão do dia 15, né, já trazer uma discussão mais organizada com relação a essas questões. Com relação ao Dionísio, tá? Eu queria dizer assim, Dionísio,
Dia 27 não vou estar aí, tá? Eu vou estar fora do país. Tá? Eu estou numa missão nesse período de 23 a 29 do CONAS, que eu sou representante do Sul, e eu vou estar designado para uma ação de participação no fórum lá na Argentina. Mas com certeza, viu, pessoal, vamos anotando aí, pessoal da equipe, do apoio, certo? Tá? É importante a gente participar. Eu quero dizer assim, que aquele GT que a gente criou lá, que você citou aí, né, ele é uma forma que a gente encontrou, motivado até por todo mundo sabe que o Flávio Arnes, que é nosso vice-governador e secretário de Estado da Educação, é uma pessoa muito sensível à questão da discussão do idoso, da pessoa com deficiência, né? E ele puxou essa discussão, que nós achamos perfeitamente cabível, né? Mas não é a única forma, não é o único momento, como também não é um momento que não possa estar puxando pessoas para trazer contribuições. Tá? Eu, por exemplo, só participei da primeira, porque daí a gente fez um acordo. Esse GT tem a Justiça ali, e todo mundo sabe o perfil da secretária de Justiça. Né? A Maria Tereza, em 2 meses, gente, ela levantou o perfil dos 15 mil pessoas que nós temos em prisão e das 15 mil pessoas que nós temos. No Paraná nós temos 15 mil presos em penitenciárias e 15 mil em delegacias. E a hora que ela fez um trabalho do porquê que os 15 mil presos estavam presos, você tem, com a mesma pena, o cara que foi pego com 3, 4 pedras de crack e o cara que foi pego com 500. Certo? Então, quer dizer, quer dizer, nem esse diagnóstico científico. Né? E volto a dizer, tá? Quando a gente trabalha com saúde, a gente tem que trabalhar com epidemiologia, a gente tem que trabalhar com um diagnóstico muito preciso. Tá? E hoje, quando você pega as coisas que mais matam, adoecem, mutilam, tá? O brasileiro e o paranaense, tá? Você volta a dizer que você tem a causa externa com destaque para a violência. Tá? E aí você tem que trabalhar de forma orientativa e preventiva mesmo. Tá? Não é à toa que sexta-feira à noite, sábado à noite, é quando entope. Tá? E tem uma praga chamada motocicleta. Meu pai andou de motocicleta até os 72 anos. Eu falei, isso me mata. Tá certo? É porque eu tenho raiva disso. Certo? Tem gente que gosta. Não estou falando contra a motocicleta, é só dizer o seguinte: é impressionante, tá? O que é atendido nos nossos hospitais, não é? Principalmente sextas à noite, sábado à noite e domingo de manhã, porque o cara está voltando também, né? Tá? Com relação à questão da violência no trânsito. E a base de tudo isso é comportamento. Né? A base de tudo isso é a ação do álcool, a ação da droga. Tá? Então, a gente tem que trabalhar assim. E daí tem a violência interpessoal também. E tem uma questão muito específica do Sul, que eu volto a dizer, que é essa coisa do suicídio. Inclusive, teve uma época aí que eu fui dar uma palestra, eu me aprofundei com relação a isso. A cidade do Brasil per capita, onde as pessoas mais se matavam, chama-se a gloriosa e bela Pomerode. Tá certo? Aí todo mundo diz, não, isso é hábito cultural. Pô, vamos mexer nisso, tá certo? Então, aí tem gente dizendo, lá tem muito alemão, né? Lá tipo, pô, vamos com calma, né? O motorista alemão, até onde eu sei, nunca quis se matar. Era o desejo pela corda mesmo. Não, então tem coisas assim que a gente tá mexendo. Com relação ao Charles, assim, de caça, do Charles, eu acho assim, com relação à gestão. Gestão para mim é o seguinte, não ter preconceito de compartilhar dentro do sistema aquilo que precisa ser feito. Não ter a arrogância e a vaidade de querer inventar a roda, de querer fazer tudo, tá, como se fosse novidade ou para fazer a tua marca. Tá? De aproveitar os parceiros estratégicos que são plenamente identificáveis, tá? Que dão conta de requisitos básicos, tá? E investir no fortalecimento deles dentro da vocação e da competência de cada um. Amarrando não só o financiamento e o repasse de recursos, não só para obras, para equipamentos, como para custeio,
mas também batendo firme num negócio chamado qualificação também desse parceiro, desse prestador. Gestão, para mim, tá, é você saber aonde você quer ir, é você ter uma política de saúde que está em sintonia com a política nacional, com a política dos municípios, que é o que acontece hoje com a política de rede. Antigamente o pessoal te falava que discutir redes de atenção era coisa de Tucano de Minas. Tá? Inclusive, jogavam muito isso em sentido do Eugênio Vilaça, até de forma, alguns até de preconceituosa. Tá? E hoje a gente vê que está plenamente incorporado em todo o debate nacional. Tá? Gestão, para mim, tá, é você olhar, trabalhar com o território, você olhar, identificar esses possíveis parceiros, tá, e investir e concentrar o teu recurso naquilo que vai impactar, tá, em benefício da saúde das pessoas. Tá? E que muitas vezes não é inaugurar obra, tá? Não é criar um programa novo e marketar em cima disso. Tá? Gestão é você trabalhar com respeito técnico, tá? É você trabalhar ouvindo e atendendo e criando espaços e canais, tá? E respeitando as instâncias de controle, o controle social. Eu acho que toda vez que um gestor faz isso, tá, ele ganha, tá? Ele, por outro lado, consegue compartilhar as suas dificuldades, seus problemas, e os avanços são assim. Tá? Isso nós já estamos fazendo no Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde, nesses tempos aí que se passaram, tá? É só ver as moções de repúdio, as ações civil, por exemplo, na área nós estamos discutindo aqui da saúde mental. Sabe quanto que pelos cálculos do Ministério Público do Estado deixou de ser investido no dinheiro que deveria ter sido investido em termos de saúde mental, principalmente voltado para a questão ambulatorial e outros tipos de ações como essa que a gente conversou aqui hoje, que saíram dos serviços hospitalares que foram descredenciados ao longo desse tempo, algo em torno de 2 bilhões. 2 bilhões, não, desculpe, 14 bilhões. 14 milhões. 2 bilhões é o que deixou de aplicar na emenda. 14 milhões. Inclusive tem uma ação civil pública, tá, que nós já, na semana que vem nós estamos indo para lá, né, já apresentar, né, como é que nós vamos, porque o governo anterior não aceitava fazer TAC. Tá? Não aceitava. Não assinou nenhum TAC na saúde em 8 anos. Tá? Que é termo de ajuste de conduta. Certo? Eu já assinei 8. Tá certo? Claro que todos motivados por ações do passado, mas que eu não levo para a pessoa física. Tá? E não acho que gestor não tem que estar assinando. Eu acho que muitas vezes nós temos que assumir compromissos, né, e programar isso. Então, nós, por exemplo, nós temos esse compromisso de aplicar 14 milhões. E já temos o lastro, porque tiramos, não sei se eu cheguei a dizer aqui, já tiramos do orçamento de 2012, que é o orçamento nosso primeiro orçamento, 151 milhões de despesas para a saúde. Tá? Não, já está tirado. Na lei, a não ser que a Assembleia reverta isso. Já está na lei de diretrizes orçamentárias. Que é o SAS, que é o serviço de atenção à saúde do servidor estadual, que é a pensão para ranceniano e o... Não, o leitinho ainda está. O ficou. E o... Saneamento tem 1 milhão, mas é domiciliário. Isso aí o Conselho já aceitou. Não é saneamento. Saneamento já tinha saído. SAS, pensão para ranceniano. E clientelas fechadas, como o Hospital da PM, etc, etc. Tá? Então ficou lá o leite, que ainda tem um impacto social e que, se for bem desenvolvido, coisa também está acontecendo, viu? Porque um programa, e nunca se fez nada, agora vai ser feito, que apresenta 8% de amostra com coliforme fecal, 56% que é mais água do que leite, e um X percentual bastante significativo de amostras que não tem a quantidade de ferro nem de vitamina A mais D que se propõe, né? e que tem a capacidade de fazer um troço mágico. Isso também é gestão, certo? No programa do leite eles fizeram assim, Charles. Até determinado período, a criança recebe o leite. Depois, para ela continuar recebendo, ela tem que apresentar baixo peso. Adivinha o que estava acontecendo? Adivinha o que estava acontecendo? Então nós já acordamos lá no abastecimento,
nós vamos esticar, vai receber todo mundo, não vai ter mais pesagem. Certo? Porque entre ficar 2 meses com a criança e perder 12 meses e receber o leite, infelizmente, para muita gente, a alternativa era se adaptar ao peso, não é? Vamos assim mencionar. O que eu tenho para dizer assim, eu acho que tem coisas com relação à cultura da paz que a gente tem que avançar. Tem questões com relação a comportamento, né? E aí em várias áreas. Eu acho que quando você luta contra a homofobia, quando você desenvolve uma série de estratégias, como a gente trabalhou aqui em Curitiba, o que nós avançamos com relação às políticas, né? Isso o Luiz sabe disso, né? Apesar de nos chamarem de conservadores, alguns, né, que somos conservadores, conservamos algumas coisas, como a ética e tal, né? Nós somos a primeira cidade do Brasil a descentralizar a testagem rápida de HIV para toda a rede, né? Nós fomos os primeiros e únicos, inclusive eu acredito parte da minha derrota é isso, mas não me arrependo, de distribuir preservativo masculino nas escolas, por conta do alto índice de gravidez na adolescência, tá certo? E isso com uma série depois de impactos sociais, econômicos, de saúde, etc. E isso mostrou em 6 anos, os resultados estão aí, é só checar lá na Secretaria Municipal, né? Então eu acho assim que existe um subfinanciamento, mas existe um problema de gestão muito sério, tá? E a gente tem que pôr o dedo nessa ferida, tá? Senão a gente vai ficar só achando problema de dinheiro, tá? Se você dá dinheiro, tá, para quem não sabe o que fazer, para quem não definiu uma política, não compartilhou essa definição, essa política não leva em conta o que está matando, o que está adoecendo, o que está impactando sobre as pessoas, sobre a saúde das pessoas, se você não trabalhar com os parceiros certos, se você não investir, não tiver a sensibilidade e a atenção, aí a competência técnica, tá, de estar ouvindo pessoas, de estar compartilhando essas ações, de estar submetendo essas coisas ao crivo do controle social da saúde, né? Se você não tem o espírito democrático de ir lá aceitar a crítica, de fazer e participar de todos os fóruns, né? Porque no Conselho Estadual a representação da Secretaria era feita pela 4ª linha de comando, se é que 4ª linha de comando é comando, certo? Nós participamos do Conselho Estadual com o principal nível de direção. Isso é respeito. A gente não tutela, mas também não se omite. Teve votações importantes no Conselho Estadual, onde o gestor estadual se absteve de votar. Você acredita nisso? O gestor se absteve de votar? Sobre uma política, sobre questões que impactam a política de saúde? Você pode perder no voto. E também nós já perdemos alguns municípios, né? Depois ficamos mais perto e ganhamos quase todas. Tá certo? Mas a gente também perde. E aí você tem que rever a sua política. Vamos ver o que aconteceu. Ou você não sensibilizou direito, ou você não argumentou, ou então, de fato, o que você está apresentando é uma porcaria. Tá certo? Você tem que fazer melhor, tem que fazer a lição de casa melhor. Tá? Com relação, veja, eu não vou discutir, Charles, porque daí eu me sinto habilitado, tá certo? Vocês aqui, quando falam, se a gente não acompanhar, a própria pergunta já é difícil, tá certo? Porque vocês leem muito, né? Especificamente, a gente sabe, né, um bom psicólogo, a gente sabe o poder que a mente desse bom psicólogo tem, tá certo? Então, eu não vou discutir se algumas coisas que a gente chama de prevenção não é prevenção, tá certo? Mas a gente sabe o básico, a gente sabe que a morte no trânsito e a mutilação é um fato, a gente sabe que isso se deve a comportamento e a gente sabe que o comportamento se pode mudar. Certo? E pode não ter que mudar. Certo? E aí você muda, principalmente na escola, principalmente fazendo, né, trabalhando com as gerações. Né? Tem aí, eu vou te dizer assim, eu acho que o sistema de saúde está perdendo a luta com a juventude. Porque quem frequenta a unidade básica de saúde? Idoso, mãe e criança. Certo? Quem frequenta as nossas urgências e emergências?
né? Aí você vai ver o idoso, o diabético, o hipertenso, nós temos esses. Diabetes e hipertensão, gente, é disparado o maior custo do sistema. Tirando essa coisa da violência, é diabetes e hipertensão. Será que nós vamos continuar fazendo essa mesma política de distribuir medicamento, de distribuir insulina, distribuir, porque senão nós estamos ferrados, né? Você também é diabético, eu também sou. E sem a gente trabalhar a responsabilidade que as pessoas têm sobre a saúde. Eu fui uma vez, Charles, inaugurar um centro de referência aqui na Salgado Filho, centro lá, de especialidades, e a hora que eu fui lá, antes da inauguração, fiz uma reunião com o conselho, porque tem muita discussão em Curitiba, aí eu vi lá um cidadão, tudo que eu falava, o cara questionava, mas vai funcionar mesmo? Mas quantos médicos vai querer? Mas quanto é que isso? Qual é o papel desse cara? Até aí eu estava achando bem, mas daí eu comecei a olhar o cara era bem mais gordo que eu. Tá? Mas não aquele gordo saudável, mas assim, aquele cara. Aí um maço de cigarro no bolso e vou assim, sem ser preconceituoso, já meio cachaçado, tá? Porque a cara está bem vermelha, dá para sentir pelo lado. Aí eu esperei tudo, eu falei, companheiro, tudo bem, você está cobrando aqui, a gente já te disse que a gente espera que dê tudo certo, vai ter isso, vai ter aquilo, claro, tem um conselho aqui, tem uma série de coisas, vocês podem, né, bora lá. Agora, diz assim, agora deixa eu falar outra coisa. Você acha que, sem cuidar do teu peso ou da tua dieta alimentar, fumando, como você fuma, porque a carteira do maço está aí, tá certo? E me parece que você também gosta um pouquinho, tá? Você acha que o sistema de saúde é a solução para todos os teus problemas? Qual que é a tua responsabilidade com relação a isso? Eu acho que nós não podemos transferir responsabilidade. Tá? Como, por exemplo, fizeram no Paraná com a dengue. Tá? No Paraná a situação ficou muito feia, porque as campanhas eram o seguinte, você pode evitar a dengue. Se você fizer isso, nós não teremos dengue. Tá certo? E esqueceram de ajudar com custeio, com financiamento, com treinamento, com capacitação, com equipamento, com monitoramento, com o Ministério Público sendo alimentado com informações como nós estamos fazendo, do que cobrar do gestor municipal omisso, de trabalhar isso, claro que sim, com campanhas também para o comerciante, para o industrial e para o cidadão, que também tem a parcela dele. Tá? Então eu acho que é isso. Eu sei que tem algumas outras coisas que ficaram pendentes. Tá? Eu só queria... O que eu pus aqui de 5 mil aqui? 15... Deixa eu só ver aqui. Eu anotei aqui, eu acho que já é o horário e o meu diabetes que fez que eu ainda não tomei o remédio da noite. Mas eu acho assim que eu tenho certeza, viu, Dionísio, você que diz que tem já coisas escritas, né? Tem o Bruno, que é conselheiro, o Charles, que é do sindicato, e também os demais. É que quando vem organizar por entidade, é mais fácil você marcar e atender entidade, né, do que você trabalhar atendendo esporadicamente profissionais, porque, né, você sabe como que é a demanda para quem quer trabalhar, né? E como que é o tempo que a gente tem, sem contar que Paraná não é Curitiba, né? 7 vezes maior. Então a gente precisa correr o Estado também e tem os compromissos nacionais. Mas eu assumo aqui o compromisso, eu não sei qual vai ser a tônica da discussão do dia 15. É álcool e drogas, é isso? Drogas o que fazer, tá? Então, eu assumo aqui o compromisso do Tony, né? Ou da Isa também é assessora lá da Superintendência da Atenção Primária, tá? De trazer aí até falar um pouco do que o GT está fazendo, um pouco delinear, se for possível, né? Também não queremos tomar conta do espaço, tá? Como a gente está fazendo hoje. E está trazendo aí a base do que a gente já tem, que também não é imutável, tá? Está aberto aí a discussão, né? Mas tem que fazer prevenção. E antes disso, tem que fazer promoção. Tá? Infelizmente, a gente puxou isso, quando eu estava na prefeitura, a gente estava trabalhando com a seguinte técnica. Aquela visão da cidade saudável. Que você tem a escola saudável, a empresa saudável, aí você tem questões relativas ao ambiente, questão de cigarro, questão da gestão da energia, da questão do móvel, até da própria cultura, das acessibilidades, uma série de coisas.
Mas você vai além disso, né? Você vai trabalhando na difusão de hábitos saudáveis. Secretário, posso fazer uma pergunta em cima disso? Então, minha área é o esporte, né? Sou da Secretaria de Esporte também. E quando o senhor esteve no município, né, na Prefeitura de Curitiba, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Esporte tinham uma parceria muito boa, né? E faziam ações nesse sentido de prevenção muito boa. Eu acho que o esporte ele não vai resolver o problema do mundo, mas ele vai amenizar. A atividade física vai amenizar, né? O esporte é para um grupo pequeno, né? O que tem planejado aí para o Estado? Olha, uma coisa que a gente está levando para o Estado é a questão das academias. Não sei se vocês viram essas academias ao ar livre. Modéstia à parte, foi eu que trouxe, tá certo? Porque a fábrica é de Maringá, a gente viu isso lá, viu o sucesso que isso fez, e muita gente dizia que não dava para incluir por causa do frio. Eu quero dizer que eu já vi pessoas com quase o dobro da minha idade, já vou fazer 50, tá certo? E 60 não, rapaz. 68. Mas o acerto que eu fiz da troca, é 120, tá? Então, a gente já tem um plano para o Estado de academias. Tem um projeto que o Evandro Romano trouxe, que eu gostei muito, que é trabalhar com obesidade infantil. Amanhã o Conselho será representado nessa reunião. Isso, o Evandro. Que eu não vou poder ir, porque coincidiu com o horário meu no outro secretário, mas o Evandro convidou, inclusive é um cara muito 10, é um professor de educação física, com mestrado, doutorado, um cara brilhante. E eu queria só dizer para vocês assim, a questão da obesidade infantil. Quando teve uma campanha de vacinação, que a gente fez uma amostragem, aproveitando que as crianças já estavam indo tomar vacina, com peso. Tá? O que vocês acham disso? Faz uns 8 anos atrás. Mas não mudou, tenho certeza. Talvez até tenha agravado. O que deu mais problema? Desnutrição ou sobrepeso e obesidade? É isso aí. Quer dizer, o que é promoção, o que é prevenção? Você não vai cuidar disso, vai virar um diabético. Certo? Vai virar... Não estou dizendo que necessariamente, mas a predisposição, né, isso qualquer um sabe, né? E o que a gente lamenta, e por isso que eu acho que a psicologia tem um papel importante, não falo nem só do psicólogo, falo da psicologia mesmo, da ciência, da arte. Então a ciência é uma arte também. É assim, o pior é assim, que as pessoas sabem que faz mal à saúde. As pessoas sabem o que é comportamento de risco. Tá? Não é? E aí vamos discutir filosofia, não faz parte do ser humano, vem lá de lá, vem da onde, eu também não me sinto apto para discutir. Tá? Então, eu queria agradecer, né? Eu, de fato, agora vou precisar sair, sabe, gente? Tá? Eu preciso ir lá para casa, faz um pouco tempo que eu não entro lá. Porque ontem tinha evento à noite, hoje tem evento à noite e amanhã tem 65 anos da fundação da República Italiana. Eu, como cidadão italiano também, até porque eu estou querendo esquentar o passaporte da minha filha e da minha mulher, eu vou lá na festividade da cidade de Garibaldi. E depois eu tenho sábado a conferência de saúde, que eu vou lá no Portão, porque mesmo sendo secretário, eu tenho que participar da conferência municipal de algum município para mim legalizar. No caso é distrital, mas vale, né, para a gente do Estado, para homologar. Né? E vou com o maior prazer de ter a oportunidade de rever a mim. E até eu acho assim, as pendências que ficarem, né, Sibeli, o pessoal aqui todo, Dionísio, o espaço está aberto não só para você, como para as entidades, tá? No dia 15, né, não esqueça também de deixar o telefone, tudo a gente faz igual quando eu fiz uma especialização no Rio. Eu fiquei 3 meses fazendo especialização em farmacologia lá, foi muito importante, daí eu ia para a praia, porque eu já me ambientei, eu era solteiro também, aí eu trouxe maravilhoso, povo bom, hospitaleiro, conversador, me chamava para almoçar e para... vamos tomar um show, vamos almoçar, só que não dava o telefone nem endereço, tá certo? Então não adianta dizer que o canal está aberto e não deixar os contatos, tá, Isa? Então, né, Márcia, eu acho que nós temos aí pessoas fáceis de serem localizadas aqui que nos representam, né, as meninas também, tá? E faço questão no dia 15, sabe, que venha o Tony também, tá? Porque o Tony se aprofundou muito nessa questão, tem uma visão bastante geral, né, vem com o apoio nosso, da nossa equipe, dos nossos psicólogos, mas eu gostaria que o nosso superintendente tivesse presente nesse dia aqui. E dia 27, você me desculpe, Dionísio, vou estar fora do país, tá? Obrigado, boa noite, né? Se tiver alguma outra questão, claro, não estamos sangria exatada,
mas né, se a gente puder dispensar, a gente agradece. Tá bom? Secretário, agradecer novamente a presença em nome do plenário do CRP 08, né? Repassar em suas mãos, né, uma pequena lembrança aí do Conselho, né, através do certificado, tá? E convidar todos vocês, agradecer pela atenção de todos vocês, convidar vocês para o dia 8 a participar da continuidade dessas palestras, que será saúde, infância e adolescência, tá? Muito obrigada pela atenção.